Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ele não disse isso. Hoje a gente está aqui para um vídeo muito interessante, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar de saber e vão dar muito like e compartilhar. Hoje traremos o custo, quanto custou cada estádio da Copa do Mundo de 2014. Eu sei que é uma curiosidade que todo mundo tem, então a gente vai sanar essa dúvida aqui e agora. Mas antes eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação e visitar a Fogobet. É uma nova casa de apostas aí que está chegando no Brasil com tudo, super de confiança, que eu indico muito para vocês, e eles estão dando bônus de até 110%. Isso aí é imperdível. Clica no primeiro comentário fixado, no link que está lá, vai no site, vê todos os requisitos, aposta, tem várias variedades, sei, futebol, fora do futebol, enfim, aproveita. E vamos embora falar desses estádios. O Ministério do Esporte divulgou em 2015 um balanço final dos valores dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014. Mais de 8 bilhões de reais foram investidos na construção ou reformas das arenas, sendo que boa parte desse valor saíram dos cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, como empréstimo para as obras. Pelo Procopa, o BNDES poderia financiar até 75% da obra com um limite de 400 milhões de reais, com prazo de pagamento até 180 meses. Então, só para vocês ficarem habituados, eu vou dizer o estádio do que custou menos para o que custou mais e o valor inicial das obras, como estava previsto lá em 2010, o valor final e quanto foi usado de empréstimo pelo BNDES de cada estádio, beleza? Essa vai ser a divisão. Então vamos começar. Começamos pelo Beira-Rio, o estádio que custou menos na Copa de 2014, o Beira-Rio de Porto Alegre, estádio do Internacional. Ele tinha previsão de custo em janeiro de 2010 de 130 milhões de reais. O valor final da obra, em janeiro de 2014, ficou em 366,30 milhões de reais. E desse valor, 275,1 milhões foi via empréstimo do BNDES. Então, subiu bastante. O próximo é a Arena da Baixada, em Curitiba. Ele tinha previsão de custo em 2010 de 184,60 milhões de reais. O valor final da obra em 2014 ficou em 391,50 milhões de reais. E deste valor, 131,16 milhões foi via empréstimo do BNDES. Até agora, 2 estádios particulares. Agora vamos para a Arena das Dunas, em Natal. A previsão do custo em janeiro de 2010 foi de 350 milhões de reais. O valor final da obra em janeiro de 2014, ficou em 400 milhões de reais, 50 milhões a mais do que o previsto. E deste valor, 396,6 milhões foi via empréstimo do BNDES, ou seja, quase que o valor total da obra. Agora vamos para o primeiro exemplo que o custo inicial ficou maior do que o final, que é a Arena Castelão em Fortaleza. A previsão de custo em janeiro de 2010 foi de 623 milhões de reais. E o valor final da obra, em janeiro de 2014, foi de 518,60 milhões de reais. Desse valor, 351,5 milhões foi via empréstimo do BNDES. E aqui vale um destaque porque a Arena Castelão em Fortaleza foi a única dessa Copa do Mundo, já com spoiler aqui, triste, que o valor final ficou menor que o valor inicial das obras. Então isso aí já é de se louvar, mesmo que não tenha ficado barato, que nenhum ficou, mas já é um indício aí de que tentaram fazer alguma coisa. A próxima arena é a Arena Pernambuco, em Recife. Ela tinha previsão de custo em janeiro de 2010 de 529,50 milhões de reais. O valor final da obra, em 2014, ficou em 532,60 milhões de reais. Vamos dar um desconto aqui também, que subiu muito pouco, essa variação foi mínima, então vale também um destaque para a Arena Pernambuco, apesar de que ela não precisava ser construída, né? Como já falamos em diversos vídeos. Deste valor, 400 milhões de reais foi via empréstimo do BNDES. A próxima é a Arena Pantanal, em Cuiabá. A previsão de custo em janeiro de 2010 era de 454,20 milhões de reais. O valor final da obra em janeiro de 2014 ficou em 596,40 milhões de reais e deste valor, 337,9 milhões foi pelo empréstimo do BNDES.
Partimos para a Arena da Amazônia, em Manaus. A previsão de custo em 2010 era de 515 milhões de reais e o valor final da obra em janeiro de 2014 ficou em 660,50 milhões de reais e deste valor 400 milhões foi via empréstimo do BNDES. Agora vamos para a Fonte Nova, em Salvador. A previsão de custo em 2010 era de 591,70 milhões de reais. O valor final da obra, em janeiro de 2014, foi de 689,40 milhões e deste valor 323,6 milhões foi via empréstimo. Agora vamos para o Mineirão, que tinha uma previsão de custo inicial menor do que a Fonte Nova e no final o valor do Mineirão foi superior ao valor final da obra da Fonte Nova. Em 2010, o custo previsto para a reforma do Mineirão era de 426,10 milhões de reais. E o valor final da obra ficou em 695 milhões. E deste valor eles usaram o teto limite também, assim como outros, de 400 milhões de reais via empréstimo junto ao BNDES. E agora a gente vai para o top 3 e o salto já é gigantesco. O valor final ficou em 695 milhões de reais. Agora os valores já vão se elevar e se elevar muito. Mesmo da cotação inicial para a final, quanto para a final em relação a todos os outros estádios. O terceiro estádio mais caro daquela Copa do Mundo, da Copa de 2014, é o Maracanã, no Rio de Janeiro, uma reforma. A previsão de custo para a reforma em 2010 era de 600 milhões de reais. O estádio que ia receber a final e tal precisava de um cuidado maior. Mas o valor final da obra, em janeiro de 2014, ficou em 1 bilhão e 50 milhões de reais. 1 bilhão e 50 milhões de reais. Deste valor, claro, 400 milhões foi via empréstimo do BNDES, lembrando que era o limite de empréstimo que o banco ia fazer. O segundo estádio mais caro daquela Copa foi a Neoquímica Arena, hoje, mas na época Arena Corinthians, em São Paulo. A previsão de custo em janeiro de 2010, com base no cálculo, ficou entre 550 milhões e 650 milhões de reais. Mas o valor final da obra em janeiro de 2014 ficou em 1 bilhão e 80 milhões de reais, muito acima do previsto. E deste valor, 400 milhões via empréstimo. E agora chegamos no estádio mais caro da Copa do Mundo de 2014, que é o Mané Garrincha, um dos mais caros do mundo, em Brasília. A previsão de custo em janeiro de 2010 era de 745,30 milhões de reais. Mas o valor final da obra em 2014 chegou a 1 bilhão 403 milhões e 30 reais. E vale destacar que esse valor pode ser de 1 bilhão e 700 milhões de reais, como vários veículos aí de imprensa já divulgaram, e essa correção, mas segundo os dados oficiais que eles liberaram, é de 1 bilhão e 400 milhões, mas pode ser que seja 1,7. Então, muito acima. E ele foi o único estádio da Copa que não utilizou empréstimo via BNDES. Então aí o Mané Garrincha, o estádio mais caro da Copa, acho que a maioria de vocês já sabem, porque ele sempre figura na lista de estádios mais caros do mundo, e ele não utilizou empréstimo junto ao BNDES. E essa correção pode acontecer de 1,4 para 1,7 bilhão, não sei. Mas eu tô com base nos dados oficiais liberados. Em 2010, a estimativa era de que seriam gastos cerca de 5,7 bilhões de reais em todos os estádios. Mas no balanço final, esse número ficou em 8 bilhões 383 milhões e 60 mil reais. É muito dinheiro, né? Então, assim, houve aí, é óbvio que a gente tem que colocar toda a correção em cima e nada o estimado foi com base na correção. Então eles estimaram esse preço para 2014, mas com exceção do Castelão em Fortaleza, que foi abaixo do estimado, o restante todos extrapolaram e passaram, uns menos, outros muito mais, mas na tendência eles passaram. E eu já adianto para vocês que o Brasil nem foi o que mais gastou. A Rússia, por exemplo, gastou mais do que o dobro do Brasil nas obras da Copa do Mundo e eles utilizam quase nada os estádios por lá também. E já aconteceu em várias outras Copas. Mas se vocês quiserem isso, eu faço disso aqui uma série e começo a trazer de todas as outras Copas do Mundo. Então, comenta aí se vocês querem da Copa da Rússia, da Copa da África, da Copa da Alemanha, que a gente tenta ir atrás e trazer todos os custos, até para ter essa comparação aí com o Brasil, sabendo que o Brasil não é o que mais gastou. Já fica logo aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação. Seja membro do canal se você puder. Tamo junto e até a próxima.